Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael por seu nome, segundo seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Negaiote, depois Quedar, Abdeel, Misbizão, Misba, Masá, Hadad, Tema, Gertu, Nafzim e Quedema. São estes os filhos de Ismael, e estes seus nomes por suas vilas e por seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137 anos, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sul, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Petuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mãe, concedeu. Os filhos lutaram no ventre dela. Então disse: Se era assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 12 ao 22. Neste ponto, devemos considerar a diferença que Moisés estabelece entre os filhos de Abraão. Já vimos que a toda a prole que ele obtivera de Queturê passou a habitar um país remoto. Concernente a Ismael, ele se estabelece em separado, bem longe da terra de Canaã. Notavelmente, ele prossegue sendo um proscrito, pois era necessário que a herança que fora destinada a Isaque permanecesse sendo deste. Ora, em primeiro lugar, lemos que Ismael teve 12 filhos, os quais de tal sorte se multiplicaram que eles procederam 12 povos. Nisto vemos que não foi sem razão que Deus dissera ao seu servo Abraão, em Gênesis 17, versículo 20 ao 22, que por sua causa também Ismael receberia determinada bênção, mas que a mesma seria transitória e fugitiva, e a principal bênção continuaria pertencendo a Isaque. Mas seja o que for, aconteceu que Deus se mostrou fiel à sua promessa, ao qual pertencia esta vida temporal. Se Deus quer que sua verdade e constância sejam conhecidas nessas coisas do mundo, as quais se desvanecem e nada mais temos senão uma figura que se desfaz, no que de Paulo, o que será quando as promessas que são da máxima importância nos intimarem a tomar a posse da herança do reino do céu? Porventura cremos que podemos ser privados dela quando permanecemos nele? Vemos, pois, como devemos tirar proveito dessa história. Se Deus quiser ser conhecido como aquele que é firme e fiel à sua palavra, em favor dos que são tidos como estranhos, os quais ele tem deixado fora e rejeitado de sua igreja, o que ele fará, pois a nós que somos seus filhos, a quem adotou e a quem se agrada em ter perto dele? Pois se Deus nas pequenas coisas, como no gado e em todas as demais coisas de igual gênero, quer que sua verdade seja conhecida, o que será quando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos designa a herança do céu e declara que usará da misericórdia para conosco que perdoará nossos erros, para que sejamos reconciliados com ele e para que por esse meio sejamos irmãos e companheiros dos anjos, sobre uma mesma cabeça, o célebre mentor, nosso Senhor Jesus Cristo? Porventura poderia Deus falhar em suas promessas? Poderia ele anulá-las e ficar sem efeito e sem concertização? É impossível que isso aconteça. Portanto, é precisamente isso que temos de manter em primeiro lugar. E a seguir temos algo mais a observar, que Deus se manifestará em nosso favor, não somente os benefícios, os quais são grandes e excelentes, mas também naqueles que dizem respeito a esta grande vida. E que nada há tão pequeno em que ele não terá imprimido algumas marcas de sua paternal benevolência. E visto que ele dissera que cuidaria de nos suprir, então que esperemos nele em tudo aquilo que pertence à manutenção desta vida, e não imaginemos que distraia sequer uma mínima partícula de sua majestade.
só porque Ele quer que o invoquemos pela bebida que bebemos e pela comida que comemos. Pois Ele quer em tudo e através de tudo recorramos a Ele. Por isso, não nutramos dúvidas de que Deus, se bem que nossos corpos são terra e cinza, alimente a linguagem popular. Não obstante, fará provisão por todas as nossas necessidades corporais. Isso é o que temos de adicionar como segundo ponto. No entanto, temos de ver aqui que a comparação de Moisés traça entre Ismael e Isaque. Eis que Ismael é eliminado e já não é reputado entre os grandes requisitos, porque dos 12 filhos que ele gerou, 12 povos procederam deles. E o que dizer de Isaque? Este casou já com 40 anos e sua esposa era estéril, não por 1 ano, nem por 2, mas pelo espaço de 20 anos sem ter sequer um filho. Deus lhe dissera: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Isso foi pronunciado a seu pai Abraão, mas tinha um sentido especial para ele próprio. No entanto, ele poderia ter se multiplicado antes desse tempo, segundo esperava. Não obstante, notou que sua esposa era estéril e era como se Deus brincasse com ele e lhe declarasse que aquilo que ele esperava de nada valia. Quando, pois, ele viu que seu irmão Ismael não era lugar na igreja, que era estranho a toda esperança de salvação, quando notou que ele florescia de uma descendência que era como se Deus derramasse sobre ele todas as suas graças, e entremesse, deixava sua própria casa totalmente solitária, e que ninguém o sucedia, sem dúvida, e isso o deixou em profunda perplexidade. Como se lhe fosse muitíssimo preferível ser como seu irmão Ismael. É como se isso ocorresse para fazê-lo desistir de vez. E depois, viver sem esperança e a desdenhar de Deus, ele teria chegado ao extremo máximo se não fosse sustentado por uma paciência singular. Pois bem, aqui devemos visualizar como num espelho a condição da Igreja de Deus, como começa e como Deus a sustenta e a multiplica, a saber, de uma forma tão estranha que em todas as evidências essa mesma aparência que Deus nos teria dado nada mais é senão com o intuito de nos enganar, porque em vez disso os filhos deste mundo têm aparência atraente e um homem os vê aumentarem os olhos vistos, uma vez que a igreja subsiste e oculta debaixo do solo. Uma pessoa vê a terra povoada cada vez mais de incrédulos, de desprezadores de Deus e de pessoas profanas. E onde alguém achará um fiel? Eles são muito raros e ninguém será capaz de percebê-los e serão desprezados. Por pouco os homens o alcançarão sobre a planta de seus pés e concluirão que Deus não exerce nenhum cuidado para com sua igreja e que além de tudo ele chegará a sentir prazer e que os ímpios triunfem e façam suas exibições de bravuras e pombas. Ora, isso nos é mostrado nas pessoas de Isaque e Ismael, para que a singularidade deste fato não nos atribui além da medida, e que lutemos constantemente contra todas as dúvidas que costumam depoutar em nossa imaginação, na medida em que vimos um pequeno número de pessoas que adoram a Deus, e virmos também um número quase infinito dos que obstinadamente se opõem a Ele, e que não sabem o que significa assumir seu jugo. Logo, esta doutrina nos é muito necessária nesta presente época, pois como Deus opera em nosso tempo, porque quando Ele se propôs a erigir seu Evangelho, por onde começou? Quais as pessoas que Ele chamou? E mesmo agora, se alongarmos nossa vista pelo mundo inteiro, descobriremos em primeiro lugar que na Ásia, que é a maior parte do mundo, tudo é desordenado e confuso e que ali nada além de superstições de um lado e tão irreferível babismo do outro, que causa compaixão ao só contemplar. Observemos ainda a outra parte do mundo, ou seja, a África, a qual se encontra na mesma situação. E no que diz respeito à Europa, que os homens chamam cristandade, que alguém atente bem para o que é a Itália, a França e outros lugares, e quem observa perceberá que o diabo mantém ali seu domínio, e que os fomentadores do anticristo, que são mortais inimigos da genuína igreja, não importa que crença eles professem, então os verá como as estrelas do céu e como a areia do oceano, a ponto de alguém poder dizer que nada existe senão para o uso deles. E deveras são muito habilidosos em gabar-se disso, pois fazem deste fato um escudo para desdenharem de Deus
bem como para continuarem impedidos em sua rebelião. Montejam e se riem de nós por isso. Somos umas poucas pessoas, ainda quando nos é desprezados. E de nossa parte somos desprezados e rejeitados, e no entanto estamos longe de nos aproximar desse grande povo que avança contra nós. Em suma, alguém diria que somos como 3 grãos de trigo debaixo de um monte de palha. E no entanto, porque tudo isso é assim, temos esse testemunho de Deus, que Ele nos guarda e nos admite como servos de sua casa. Portanto, ela não é a igreja, a menos que esteja unida a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua cabeça. Quando isto cai por terra, todo o resto naufraga e vira ruína, como diz Paulo. Agora estamos unidos ao Filho de Deus pela fé em seu Evangelho, que é o vínculo seguro e indissolúvel. E como julgaremos que somos a igreja, visto que nada somos em comparação aos infiéis, que se embosbecem em razão de sua grandeza e de todas as suas demais qualidades, das quais se acham tão imbutos a ponto de mencioná-las com boca cheia? Nós, porém, espantemo-nos antes de tudo isso, uma vez que Deus nos deu uma aliança na pessoa de nosso pai Isaque, quando a igreja era como que uma casa abandonada, e que ele não tinha um descendente e nem se constituía num grande número de pessoas. E, no entanto, nem por isso deixou de sustentá-la como um tesouro oculto, que isso nos baste. E agora, pelo que se segue, é preciso que atentemos igualmente para a pessoa de Ismael. Portanto, ele saiu da casa de Abraão, que naquele tempo era a única igreja no mundo inteiro. Ele também foi circuncidado, como se fosse um herdeiro do reino de Deus. Sim, ele era o primogênito, e tinha carta branca na casa, porque, portanto, zombou de seu irmão, como já vimos. Ora, isto é justamente assim em nossos dias no tocante aos papistas, pois eles não são estranhos na igreja, contudo, são como filhos bastardos. Dirão ainda que possuem a antiguidade de seu lado, e existiam antes de nós, e percebemos o quanto confiam em sua sucessão, que herdaram dos apóstolos, em que todos os tempos tem havido bispos e prelados em uma igreja, e que por isso pode-se com certeza concluir que o título igreja lhe pertence. Não obstante de tudo isso, não passam de bastardos como o filho Ismael, já que não foram gerados pelo Evangelho como temos ouvido, o qual é a semente da liberdade, porém se corromperam. Eis porque podemos considerá-los ismaelitas, pois a despeito de constituírem um grande povo e que nós, estranhamente, permanecemos como pobres frutos espontâneos, contudo, saibamos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu tal exemplo disso, que hoje não temos razão para nos envergonharmos. Isto, pois, em suma, é o que temos de recordar aqui. E assim devemos também aplicar aquilo que lemos nos profetas, pois isso aconteceu não apenas uma vez, que a igreja vivia reduzida a um pequeno número, sim, e que ele nada tinha senão horrível desolação, como no tempo do cativeiro babilônico. O que era ela? Pois lemos no livro de Isaías 54, verso 1 a 2. Canta alegremente ao estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o tolo da tua habitação, e não impeças, alonga tuas cordas e firma bem tuas estacas. Quando, pois, ouvimos que isto se refere à igreja, saibamos que, se Deus hoje nos humilhar ou punir nossas ofensas, diminuindo o número dos que os invocam, nem por isso nos queixemos, antes sigamos sempre nossa vocação, sem qualquer perplexidade. E mais, notemos bem especialmente o estado da igreja, aquilo que está expresso no Salmo 113, verso 9, que Deus enche as casas do que antes eram estéreis, com filhos formosos e numerosas descendência. Esperemos, pois, até que o Senhor faça sua obra, e então teremos ocasião de o glorificar, sabendo que não foi sem propósito o que ele disse, que a semente de Abraão seria multiplicada, mas que isso seria de tal natureza que nos seria incompreensível, e que os começos são pequenos, e por assim dizer nada. Quando, pois, tivermos esta paciência, é certo que Deus operará de tal modo que teremos sempre de, por esse meio, se confirmarmos em suas promessas, visto que o efeito se revelará assim, e mais do que poderíamos pensar ou desejar. Além do mais,
Isso é o que temos de observar neste lugar. Há, porém, outra dificuldade, a saber, que embora Ismael tivesse progredido tanto que contempla tantos sucessores a ponto de maravilhar-se, pois viveu 137 anos e teve 12 filhos, e pode ver um povo oriundo de sua descendência. Embora por certo tempo que visse tão exaltado, contudo logo depois ele veio a ser proscrito, pois de fato Moisés relembra aquele filho que ele teve. No entanto, segundo consta a sacra história, são rejeitados e não têm comunhão com aquela genuína estirpe de Abraão, que foi abençoada. Mesmo assim, notemos que de nada vale ter autoridade e ter grande ostentação e desfrutar de fama entre os homens e ser destituído de reputação, ou seja, com tantas pessoas nos admirando e, contudo, sermos de nenhum prestígio em comparação com o adorável estado da igreja. Deus estabelece sua casa com um contingente que mais parece brinquedo de criança. Não obstante, os fundamentos são perentes. E mais, ele impulsiona sua graça de tal modo que é possível a qualquer pessoa perceber que ele é o fundador de sua igreja, que a edifica, respalda e sustenta. Isso transparece claramente, contudo os incrédulos têm seus discursos e determinações, de tal sorte que são como a relva que desce nos telhados, exatamente como lemos no Salmo 129, verso 6. O grão é debulhado e os homens o lançam na terra, e ali permanece embaixo do solo. E eis que a relva nasce no lugar alto, nos cumes das casas, uma vez que se acha mais perto do sol e não lança nenhuma raiz. E assim, inevitavelmente murcha, assim nenhum fruto provém dela, segundo o profeta nos mostra ali. Mesmo assim, quando vemos que o Senhor nos mantém nesta pobre e humilde condição, e que não só somos desprezados, mas, por assim dizer, totalmente rejeitados por todos, saibamos que nos deve ser suficiente termos em nosso Deus um teto para vivermos eternamente por sua graça, que somos sustentados por Ele, e que somos como que árvores plantadas nas margens de um ribeiro, que serão perentemente regadas com a água que dali lhe extrair nutrientes. Contemo-nos, pois, com isso, de modo que essa comparação não é feita sem motivo, quando Moisés expressamente diz que Ismael gerou 12 filhos, os quais se reuniram em 12 povos, e depois disso ele fica ali, e então os abandona. Em seguida, ele diz: estas são as gerações de Isaque. E por quê? Porque sua esposa permaneceu estéril até atingir a idade de 60 anos. Eis aqui algo maravilhoso, sim. Porém, descobrimos que depois que Deus ratificou sua promessa, a saber, que ele seria multiplicado em grande medida como lhe fora mostrado, e veria que Deus não falava em vão. Pois o que seria ver tal multidão de pessoas no Egito, como se fosse relva a crescer no meio de um forno de brasa? Pois isso se assemelhava a uma fornalha, a saber, a tirania e escravidão egípcia. É possível ver as pessoas como palha, e o fogo que é o aceso por toda parte, ao seu redor, e contudo todas as pessoas não são consumidas, como a figura que é mostrada na sarça, que era maior, por assim dizer, uma chama ardente, e no entanto a sarça permanecia integral e não se consumia, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 4. Vemos ainda como o povo se multiplicava, vivendo sobre tal pressão e angústia, que então era não só uma questão de 100 mil, ou de 300, 400, 600 mil saindo daquele cativeiro. E como isso foi possível? Eis um milagre de causar espanto. Ora, pois saibamos que como Deus dessa maneira testava a fé e a paciência de Isaque, assim no fim, ele achou um meio de concretizar sua promessa, deveras além do alcance humano. Por isso aconteceu de uma forma estranha e que ninguém consegue imaginar. Em nossos dias apliquemos isso também a nós e pratiquemos e desprezadores de Deus. No Salmo: se virmos os perversos e desprezadores de Deus progredindo como os cedros do Líbano, esperemos, pois, nem ainda desviamos nossos olhos, e ei-lo já arrasado e eliminado, e já nem se vê o lugar onde estavam. E por que é assim? Porque não foram plantados por e em Deus. Usamos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, verso 13.
Por isso, não invejemos os filhos deste mundo, quando os virmos em posição elevada, quando virmos progredindo com tanta nobreza e dignidade, e se o mundo zomba de nós, não nos damos a menor importância, e desdém de nós, não obstante que nos seja suficiente sermos estimados aos olhos de Deus e de seus anjos, e nos interim agrademos até que Deus concretize o que falou em outro lugar. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atritos do nosso Deus. Salmos 92, verso 12 ao 13. Ao lermos que serão plantados na casa do Senhor, significa que serão abençoados por Ele, pois nisso também consiste nossa felicidade contínua. À medida que o tempo passa, podemos permanecer sempre firmes, como lemos no Salmo 112. Que uma vez que Deus permanece para sempre o mesmo e não muda, como muda o mundo que envelhece e cresce em corrupção, Deus, porém, é sempre o mesmo. Por isso o profeta concluiu que a morada dos fiéis será perene, e que embora à primeira vista alguém não perceba a graça de Deus exibida nele próprio, contudo no fim ele será conhecida. Portanto, até aqui isto é o que temos que aprender desse texto, e desta diferença que Moisés traça aqui entre o progênie de Ismael e de Isaque. Observem-se este primórdios da igreja que é quase que nada, porém seu término é maravilhoso. Ora, os começos dos filhos deste mundo são poderosos e nobres, tanto que chegam a deixar atônitos todos os homens, porém tudo redunda em nada. E por que é assim? Porque não tem permanência na promessa de Deus. Esta é a fonte da vida, e é assim que podemos continuar até o fim. Este é também o meio pela qual seguimos em frente, suplantando o mundo. Mas quando a gestão e a questão é de que nos regozijamos em Deus e de nos contentarmos com sua bondade paternal, Ele nos mostrou isto, que não sejamos tão estúpidos de nos ocuparmos daquilo que agora vemos com nossos olhos, pois estas coisas atuais do mundo passam e se desvanecem. Nós, porém, vemos o invisível, segundo a verdadeira natureza da fé, no dizer do apóstolo. Então Moisés adiciona: Ismael habitou fronteiro a seus irmãos, quer dizer, longe da sua presença. Verdade que se tem traduzido isto como habitar, e a palavra implica cair, porém significa descansar e habitar, e possuir uma casa. Este, pois, é o significado genuíno e natural, que Ismael não habitou longe dos filhos de Quetura, porém permaneceu nas proximidades da terra de Canaã, a qual fora prometida a Isaque, e não obstante, isso também é verdadeiro, que ali ele não possuía aquela terra, pois fora dito que ele seria excluído dela. E quem é que o expulsa dali? Pois após a morte de Abraão é certo que ele poderia ter permanecido ali, caso o quisesse. Isaque nada possuía, senão o sepulcro de seu pai comprara. Ele não fora levado para lá, a fim de possuir grandes e vastas possessões. Ele nada possuía, a não ser que lhe fosse totalmente emprestado com a permissão dos habitantes. Ismael, pois, bem que poderia ter feito sua morada e se estabelecido ali caso quisesse. No entanto, ele se foi dali? Porventura, isso significa obediência a Deus? Claro que não. Portanto, ele se encheu de orgulho e rebelião. Portanto, ele teria antes blasfemado de Deus enquanto pensava: eu estou aqui distante, como se não pertencesse à casa de meu pai. Portanto, vou permanecer no país onde eu nasci. Deus, porém, o levou dali, sem seu conhecimento. Por isso ele se foi como que por uma inspiração secreta. Veja-se como Deus age em relação aos incrédulos. Ele os afasta e o faz perambular de um lado para o outro. Aparentemente, não percebemos que foi isso que aconteceu. No entanto, pela fé devemos considerar isso como uma providência divina. E se fôssemos bem atentos a esse respeito, é certo que teríamos provas daquilo que aqui está escrito, e isso diariamente. Pois como é possível não sermos destruídos por essas bestas dementes que nos cercam em todos os lados? Percebemos a que ponto chega sua credulidade e quão incansáveis eles são em sua cupidez. Como explicar, pois, o fato de não sermos todos tragados, senão que um Deus afasta a fúria deles? E porque ele bem sabe como dirigi-lo como bem parecer. Algumas vezes ele os fará empurrar uns aos outros. Além disso, ele os guarda ali como leões enjaulados,
e mantidos entre barras de ferro. Veja-se, pois, como Deus também hoje impele e caça os incrédulos como Ele quer, a menos sem violência, para que não percebam, justamente como fez naquele tempo com Ismael, pois já declaramos que ele então nada mais desejava senão subscrever e abolir a promessa de Deus feita a Isaque. E não obstante a tudo isso, ele não faz. E por que não faz? Porque do alto não lhe foi permitido, e porque Deus o faz habitar num lugar fora do caminho, dizendo: habitarás fronteiro a teus irmãos, mas seja como for, tu não lhe será por obstáculo, pois são eles que desfrutarão da região que lhe antes designei por herança. Mas ele fala especialmente de irmãos, e não obstante tudo isso, ele não tinha nenhum além de Isaque. Isso para mostrar que Deus não se refere a um ou a dois, quando confirma a Ismael, mas como se o povo já habitasse a terra de Canaã, um povo reiteiro que ainda não nascera, sim, que não nasceria senão bem mais tarde. Esta é a soma do que temos ainda que observar aqui. Ora, em seguida podemos ser confirmados e fortalecidos, à medida que visualizamos os perversos que se deleitam em condenar a Deus, os quais nos são por inimigos mortais, em expelir sua frivolidade, sabendo que nosso Senhor pode impedi-los e retê-los muitíssimo bem, e que os fará retroceder de alguma outra maneira, e quando parecer que vão nos expulsar e banir do mundo no qual nosso Senhor os mantém cativos, ainda que não saibam como. Em suma, o que aqui se diz de Ismael, teremos a prova para que sejamos pacientes e invoquemos a Deus, em nada duvidando senão que ele tensionava espontaneamente salvar-nos, o que no início nem chegávamos a perceber. Agora, porém, focalizemos o que Moisés menciona concernente a Isaque. É verdade que disso ele já havia dito algo, mas é indispensável que seja deduzido mais amplamente. Ele disse: Isaque era de 40 anos de idade quando tomou Rebeca por esposa, e mais que ele era estéril. Ora, é como se Ismael se casasse no mesmo instante, pois já vimos que Agar, sua mãe, lhe havia dado esposa sem menção de sua idade, e pode-se deduzir com plausibilidade que então ele era bem jovem. Isaque atinge a idade de 40 anos e já podia estar delimitado antes de contrair matrimônio. Vemos, pois, o quanto ele era retraído. Ora, notemos que todos nesse tempo transcorre sem nada se mencionar, exceto que com frequência ele se punha a ponderar, inquirindo sobre essa promessa que lhe fora feita, de que sua descendência seria multiplicada como as estrelas do céu e a areia do mar, e que durante todo esse tempo ele não encontrava esposa, portanto, não ousava tomar uma do país onde vivia. E é como se Deus mostrasse que ele manteria estéril até o fim. No entanto, quando ele se casou, é como se nesse tempo, ao menos Deus o abençoaria e o multiplicaria a sua descendência. Mas sua esposa continua estéril, sim, pelo espaço de 20 anos. Se uma tentação desse gênero sobreviesse e algum de nós, sem dúvida, que o melhor dentre nós dificilmente resistiria sequer um dia. Levianamente ignoraríamos aquilo que é aqui mencionado por Moisés. E por que faríamos isso? Porque não somos exercitados por muito conflito, sim, e porque nos esquivaríamos, e também porque Deus nos pouparia por razões de fragilidade e rigor. Não obstante, devemos extrair proveito de tais exemplos, quando suceder que nossa fé se veja assambarçada ou provada e nos virmos totalmente arruinados. Por quê? Porque no tempo e no espaço não somos tão protegidos quanto nos seria necessário. Ora, lemos aqui que pelo espaço de 20 anos era como se Isaque fosse maldito de Deus, e que se assemelhava mais a um tronco morto, e que não nutria nenhuma esperança de ter algum filho ao longo desses 20 anos. Pois aqui, a questão é apenas não de ter filhos, e isto é também um emblema do favor divino. Mas se sentem felizes em ter filhos, isso é também um emblema. Aqui, porém, havia para Isaque uma razão especial, pois ele esperava não só pelo povo que dele descendia, mas também esperava pela salvação do mundo. Vemos, pois, Jesus Cristo que de certo modo já estava em suas entranhas, no dizer do apóstolo, pois ali ele usa a mesma forma de expressão. Isaque percebeu que ele era estéril, e no entanto não possuía nenhuma outra esperança de livramento. Ele se considerava uma criatura maldita, e é como se já tivesse à beira da cova,
a não ser que lhe surgisse alguma saída, e durante esse tempo em que Deus lhe fizesse a promessa, na pessoa de seu pai, é como se zombasse dele e o deixasse ali, onde definharia em suas necessidades, e sempre que olhasse para sua esposa, assim imaginaria em seu íntimo: eis que espelho, nele vejo que Deus nos rejeitou, ele já não faz nenhuma conta de nós, ele nos virou as costas, sua promessa foi cancelada, ela já não tem nenhuma vigência, nem eficácia para nós. Veja-se como Isaac teve que suportar diariamente tais assaltos, e devemos ponderar bem sobre todas essas coisas, como eu já disse antes. Mas visto que não consideramos o que afim o Espírito Santo nos fala de Isaac, e porque não sabemos como aplicar para a nossa instrução o que aqui se fala dele, percebemos porque não devemos perder o alento. Mas quando só existe um sopro de vento, logo nos vemos prostrados no chão. E por que é assim? Porque acalentamos em nosso íntimo pensamentos dessa sorte, e pensamos: como é possível que Isaac possuísse tão firme constância, e isso pelo espaço de 20 anos? Ele não se desanimou ainda quando parece que Deus estivesse zombando dele. Isso se deu para que ele fosse paciente, e porque bem sabia que não lhe competia determinar o tempo em que Deus devesse cumprir sua promessa, senão que lhe submetesse, e que lhe seria honroso saber que suas obras são incompreensíveis, e que somente ele conhece o devido tempo e estações para a concretização do que pronunciara. Em suma, que não nos compete impor-lhe a lei, mas que nos cabe manter silêncio sem murmurarmos, caso as coisas não nos sucedam segundo o nosso apetite e o nosso desejo, senão que devemos esperar até que ele concretize suas próprias obras, sim, ainda quando vejamos todas as coisas como se fossem contrárias. Não obstante, faz-se necessário que nossa fé prevaleça contra o mundo inteiro, justamente como João afirma em sua epístola canônica. Ora, visto que tudo isso é nada, e se desvanece diante de nossos olhos, e quando lemos essa história ela nos parece um tanto mórbida, e não recebemos dela nenhum fruto. Vejamos também porque Deus nos pune por nossa ingratidão, portanto somos tão melindrosos que tão logo aí surge não uma tromenda ou alguma grande trovão, mas uma pequena lufada, eis que logo em seguida nos vemos estremecidos, e por fim desfalecemos. Temos mais, pois cabe-nos frisar bem aquilo que aqui se afirma, ou seja, que Isaac seguiu em frente em sua confiança em Deus, ainda quando pelo espaço de 20 anos fosse como se não houvesse nenhum resultado. Ora, que ele preservou transcende pelo que Moisés disse: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu um filho. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Ao lermos que ele orou ao Senhor, não devemos imaginar que apenas esperou até o tempo de sua concretização. Visto, porém, que sua esposa era estéril, ele tinha em Deus seu recurso, ao qual era seu único remédio, e então era como se ele perdesse seu tempo, e que lançava suas orações aos ares, e que elas jamais chegariam aos ouvidos de Deus? Pois é possível que alguém pense que sim, porque se ele fosse ouvido, porventura Deus então não teria declarado, através da experiência, aquilo que prometera? No entanto, ele não via nada disso. Então, depois que Isaac havia orado durante 1 ano e 2 anos e nada, era como se ele falasse a uma rocha ou a uma parede. Era como se Deus fosse surdo, ou seja, de modo algum mostrava interesse favorável em receber as súplicas de Isaac. E a situação continuou indefinitivamente. Mas quando tal situação chega ao fim de 10 ou 12 anos, o que um homem diria senão o que era preferível desistir? Pois é uma portentosa tentação implacável e imensa que Deus nada faça daquilo prometera no final de 15 anos. Mas ainda que ele prorrogasse o cumprimento da promessa para o final de 20 anos, não obstante Isaac não cessou de orar, porém seguiu sempre em frente, e sua oração era um selo indubitável de sua fé. Pois ele orava não como costumam fazer os incrédulos, os quais sempre esbravejam contra Deus. Ele, porém, seguia a regra de que nos é dada por Paulo. As nossas orações devem associar-se a ações de graças, apresentando-nos inteiramente a Deus e severamente esperando dele pelo resultado, mesmo quando ainda não seja visto. E dessa forma, pois, quando Isaac prosseguiu até lançar todo o seu peso no seio de Deus,
e toda a sua preocupação que o oprimia, e todas as suas dores, tristezas e angústias, pelas quais ele achava o preço, quando depositou tudo isso no seio de Deus, esta era uma prova segura de sua fé. Isso, pois, é o que temos de aprender de seu exemplo, a saber que não pensemos que Deus nos seja obrigado a fazer de imediato tudo quanto falou, mas depois de haver uma vez falado, ele não der nenhum sinal de realizar sua obra, e nossa conclusão for que tudo quanto prometera nada mais significa, senão palavras e vento, cumpre-nos, pois, que sejamos sustentados por tal paciência, como também o apóstolo nos exorta sobre isso, no 10º capítulo de Hebreus, no versículo 37, que de dia a dia, de ano a ano, e ao longo de toda a nossa vida, e como se nada acontecesse, que nos mantenhamos ali, em serena e estável paz diante de Deus, até o fim, sem estresse, sem fazer qualquer rebuliço, sem questioná-lo, sem citá-lo, como nos levianos apetites costumam de induzi-los. E com relação a isso, temos em pôr em prática o que o apóstolo cita no profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que se ele prorroga sua promessa, devemos esperar por ela e não desistir. Ele aqui estabelece duas coisas. Deveras diz que a promessa de Deus não será prorrogada, ou seja, que haverá uma execução certa e indubitável e no tempo certo. Mas concernente a nós e ao nosso senso ou sentimento, ele diz que ela é prorrogada de modo que precisamos esperar pacientemente. Eis, pois, como nossa fé deve ser testada, pois se esperarmos que Deus se mostre fiel para conosco e que permaneçamos firmes e constantes, nos compele a ser mais e mais e com frequência exercitados em orações e súplicas, pois a fé não deve ser ociosa e tacanha, se temos de viver aqui, embaixo, como pobres, infelizes e miseráveis, e que alguns devem ser afligidos com doenças, outros com pobreza, que todos têm de suportar muitas aflições e misérias, que não obstante, seguimos em frente e bem passemos que quando Deus nos promete ser por nosso Pai, não significa que Ele sempre exija isso com toda evidência diante dos olhos. De fato, Ele não nos dará alguma degustação de sua bondade, na medida de sua necessidade. Ele terá mesmo nesse respeito que satisfazermos para que nossa fé seja sempre chungida a ela, de tal sorte que sintamos que naquilo que Ele pronunciou não esteja a iludir-nos. Abre bem a boca e te encherei. Salmo 81:10. Mas por mais que seja assim, compete-nos que esperamos sempre com fé por aquilo que ainda não aparece e que está como que longe de nós, e como se fosse impossível. Além disso, quando formos assim fundamentados e bem firmados na verdade de Deus e admitirmos ser afligidos por muitas misérias, contudo tendo cuidado e zelo de orar e invocar a Deus pela manhã e à tarde, e tendo dele nosso recurso, pois este é o nosso único conforto. Isto, pois, não é algo a ser levianamente ignorado, quando Moisés narra que Isaque orava a Deus pela esterilidade de sua esposa, que diz que Deus o ouviu. Pois de um lado vemos a perseverança que Isaque exibe em permanecer diante de Deus e em apresentar-lhe seus rogos. Do outro, vemos que Deus não era surdo aos seus rogos, mas isso lhe deu não porque ele havia exibido no primeiro impacto, pois alguém diria que Isaque estava perdendo o tempo correndo para Deus pela manhã e à tarde, e que teria sido preferível que ele desistisse de tudo, e que no final de 20 anos de Deus surgiria de repente, finalmente demonstrando que os homens são apressados demais, e que se lançam de ponta cabeça em seus anseios, e que aqui vemos qual é a causa porque com tanta frequência seu nome é blasfemado. E os homens o acusam de não agir segundo suas fantasias. Afirmo que isso procede da impaciência. Ora, temos de notar ainda que Isaque bem sabia ser um grande benefício divino poder fazer sua decisão. Pois quando Deus pronunciou cresçais e multiplicai-vos, de acordo com o que já vimos, ele faz isso para mostrar que nem os homens, nem os animais podiam gerar e aumentar, senão por seu poder, para que não pensemos que isso procede de uma aventura. Se, pois, bois, cavalos e asmos não podem procriar a menos que Deus derrame sua bênção e poder secreto, o que dizer dos homens? Pois somos criaturas muito mais nobres, visto que Deus nos formou à sua própria imagem. De modo que quando vimos que os homens e os animais, respectivamente, são multiplicados por geração, devemos por isso evocar a memória que tal coisa procede da palavra de Deus, que temos ensinado de sua boca. Crescei e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, verso 28. O
quem ainda hoje se revela. Mas temos de prosseguir, vendo que Deus conserva para si esta bênção e liberdade até o fim, com o intuito de distribuí-las como bem lhe apraz, pois vemos de todos procriam, não de modo semelhante. Alguns não têm filhos, outros 1 ou 2, e outros geram as dúzias. Assim, pois, quando contemplamos tal singularidade, cabe-nos também reconhecer que possuir filhos é um benefício especial de Deus, como também lemos expressadamente no Salmo 127, verso 3, que o fruto do ventre é um galardão divino, e por isso devemos neste interesse recorrer a ele. E, portanto, aqueles que desejam profundamente ter filhos, que então sigam o exemplo de Isaac, pois deveras vocês dirão: ó, eu quero ter filhos. Porém, um leve pensamento sobre Deus não há sequer menção nem notícias. E já que Deus é defraudado de sua honra, ó, porque ele retraía sua mão. E já que Deus é desfrutado, ou melhor, se lhe der uma prole, conquanto se componha de pessoas profanas, ele lhe dará filhos que arrancarão seus olhos, pois seus filhos são como serpentes recém-nascidas, ou espinheiros que picam o espicário amargo do coração. Eis, pois, qual é a causa de tantos não terem sucesso em gerar filhos, ou se em gerar, é para seu infruto futuro. Portanto, não se dirigiram a Deus para a obtenção de tal bênção. Portanto, observemos bem que aquilo que aqui se exibe concernente ao nosso pai Isaac é que ele, vendo sua esposa estéril, se preparou diante de Deus, sabendo muito bem que era dele que havia se demandar o resultado. E deveras que homem faria aquilo alegação contra essa bênção? Se notarmos aquilo que está escrito em Jó 14, a saber que quando um filho se ingressa no mundo é uma vívida imagem de incompreensível poder de Deus, o qual não pode ser suficientemente estimado, pois não importa de quem se gere uma criança e em seguida seja concedida, como é que vive no ventre materno e mais tarde como é que nasce. Se um homem nota bem todas essas coisas, quem será tão bruto que diga que os homens os procriam por sua própria força e indústria? Retenhamos, pois, esta lição. Aqueles que são casados e desejam a prole, que a peçam a Deus, e isso por duas razões. Primeira, porque Deus reservou isso em sua própria mão, como acabamos de citar do Salmo. Segunda, que não basta que suas casas se encham de filhos, a menos que Deus o governe sempre, pois seria muito melhor que não possuísse nenhum filho do que possuir uma semente perversa, maldita e envolta em malvadeza. Assim, pois, que os pais aprendam, nesse interesse, a seguir o exemplo de Isaac. Mas notemos ainda diligentemente que Isaac orou não por uma prole, meramente de conformidade com o apetite natural dos homens, mas elevou seu olhar para bem mais alto, ou seja, porque cumpria-se que dele procedesse a salvação do mundo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que mais adiante se deduzirá mais amplamente. Oração final. Agora, porém, prostemo-nos diante da santa majestade de nosso bom Deus, em reconhecimento de nossas falhas e orando para que Ele nos faça senti-las mais e mais, e que sejamos humildes e conduzi-nos ao verdadeiro arrependimento, que sejamos de tal maneira tocados de temor que nada desejemos além de ser despidos de nossos afetos e paixões terrenos, e revestidos com a justiça, e por fim, Ele nos atraia à plena e perfeita santidade. Amém.